tarde a todas e a todos. Aqui estou eu uma vez mais, acabei de encerrar a Expo Zibran e agora fui intimado a fazer a abertura dessa terceira Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. O Paulo Henrique, como sempre faz, ele me traz exatamente uma sugestão de pontos. Eu não vou seguir nenhum ponto. Lamento, Paulo. Cadê ele? Venha cá, Paulo. Venha cá. Eu acho que nós lhe devemos uma homenagem, uma grande homenagem. Não, fica aqui. Eu estava ali ao lado do Clarissa, do Davi, e nós estávamos simplesmente vivendo um alumbramento, Baranova, um alumbramento. Que beleza, que coisa linda que foi essa abertura. Além da originalidade, em todos os momentos, uma beleza estética simplesmente extraordinária. Alguma coisa para a gente gravar e não esquecer, e lembrar muitas e muitas vezes. E aqui eu me lembro de uma frase que diz o seguinte: porque a vida só não basta, nós precisamos da arte. Porque a vida só não dá conta, nós precisamos da arte. E lembro também de um verso dos Titãs, eu não sei se foi do Branco Melo, mas me permitam dizê-lo aqui, que fala o seguinte: a gente não quer só comida, a gente quer arte, diversão, balé. A cultura é isso. A cultura nos complementa. A cultura nos faz humanos. A cultura nos faz ter a imensa capacidade de nos alumbrarmos com a beleza, com o improvisado, com a arte. Então, esse espetáculo, ele me emociona muitíssimo pelo seguinte, porque quando nós decidimos fazer a primeira Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, houve um estranhamento geral a respeito disso. Mas o que está fazendo a mineração? O que está fazendo um segmento empresarial criando uma Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias? E foi muito estranhamento. Nós tivemos, inclusive, que vencer barreiras. Nós tivemos que dizer para as pessoas, olha aqui, a tua vida, a minha vida, do seu filho e do seu neto depende da Amazônia. E não é só a minha vida, do seu filho, da sua família, é de todo mundo. Todo mundo precisa da Amazônia. E todo mundo tem que ter como prioridade a preservação daquilo que é, para o meu ponto de vista, o maior ativo que esse país dispõe, que é a Amazônia. A Amazônia é essa que traz uma biodiversidade simplesmente luxuriante. A Amazônia é essa que nos traz a riqueza ancestral imensa, incalculável dos povos indígenas. A Amazônia que nos traz a chuva que nós precisamos aqui no Sudeste, mas também mundo afora, para poder sobreviver. A Amazônia que nos traz a floresta, floresta que nós queremos viva, floresta que nós precisamos viva, assim como nós. Porque nós dependemos dessa floresta, embora que ainda distante, mas nós dependemos dela. Por isso, este setor mineral, ele tem que abraçar a Amazônia. É preciso abraçar a Amazônia. É preciso dar o exemplo em termos do que ela representa, em termos do potencial, do que ela nos traz a todos. A Amazônia é vida, a Amazônia é futuro. Para que a gente possa ser o que a gente quer ser como nação, para que a gente possa liderar o mundo em termos de respostas do clima, para que a gente possa ser o campeão em termos de serviços ambientais, a Amazônia é tudo. Ela é fundamental para todos nós. Então, nós fizemos a primeira Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. E ela foi
graças a Deus, entendida e compreendida. E mais do que isso, permita dizer para vocês, quando nós fomos montar a pauta daquilo que seriam os painéis da Amazônia, nós chamamos 33 entidades da sociedade civil, ambientalistas, universidades, quilombolas, indígenas, representantes do Exército, das Forças Armadas, enfim, de todos. Porque nós não queríamos ter aquilo que hoje virou moda, de dizer que a fala era da mineração. Não, nós não queremos ter o poder da fala, nós queremos ouvir a fala de todos que possam contribuir para soluções para a Amazônia. E foi assim que nós montamos a primeira programação, que teve como curadora aquela mulher que está ali, olhem para ela, aquela ali de cabelo branco, aquela ali, palma, merece, essa mulher é extraordinária. Essa mulher é absolutamente extraordinária, que é exatamente a Isabela Teixeira. Isabela Teixeira é extraordinária porque ainda, entre muitas qualidades, que ela faça a defesa do meio ambiente, ela entende, compreende e articula o desenvolvimento sustentável. É preciso coragem, é preciso disposição e é preciso ter criatividade para fazer tudo isso. Pois bem, dali nós montamos essa coisa maravilhosa que foi exatamente a Amazônia, que era uma pluralidade de falas. E nós queríamos isso, nós queríamos a fala de todos que pudessem trazer soluções para a Amazônia. E isso fez com que a gente tivesse uma enorme satisfação e sucesso. Progressivamente, na segunda que nós fizemos, aí uma outra grande surpresa. Nós incorporamos a cultura nacional, nós incorporamos a literatura, nós chamamos Walter Ugumãe, nós chamamos os principais literatos brasileiros para discutir e conversar sobre a Amazônia. Nós fizemos exatamente essa abertura. E aí é muito, muito importante para todos nós que as pessoas saibam que a mineração se abre. A mineração que era muitas vezes vista como distante, a mineração que era vista como invisível, a mineração que infelizmente só aparecia nas tragédias. Começamos a mostrar essa outra face, da transparência, da confiança, do futuro, de dizer que nós queremos exatamente uma Amazônia em pé. Nós queremos os povos indígenas respeitados, nós queremos que os quilombolas, que todos que vivem lá, eles tenham direitos. Mas isso só pode acontecer se, de fato, nós tivermos um projeto para a Amazônia. E isso aqui é uma preocupação com isso. Não é daqui que vai sair o projeto, mas é daqui que vão sair as discussões, é daqui que vão sair os propósitos, é daqui que nós vamos sair os compromissos de que nós precisamos, enquanto nação, ter um projeto para a Amazônia, um projeto humanista, um projeto ambiental, um projeto que contemple os pobres, um projeto que contemple os excluídos, que seja inclusiva e que tenha no centro de todas as suas preocupações exatamente o futuro, exatamente aquilo que a Amazônia representa. Por isso, Paulo, eu acho que nós devíamos fazer isso para você. Como, aliás, toda a equipe do IBRAM que está aqui, o Fernando, lá está o diretor, está o time todo do IBRAM que está aqui, o Júlio, a Cíntia, a Cláudia. Eles merecem serem aplaudidos, porque eles acreditam nisso. E nós acreditamos, sem a menor sombra de dúvida, que a mineração ela pode ser um bem. Mas para ser um bem, a mineração precisa ser sustentável, a mineração precisa respeitar as comunidades, precisa respeitar as pessoas, precisa respeitar o meio ambiente e, sobretudo, ter responsabilidade. Uma imensa responsabilidade com as comunidades, com a natureza e com o futuro. Então, é esse sonho que vocês acabaram de ver aqui agora. É essa unidade entre cultura, entre povos, entre Amazônia, entre futuro, entre mineração, que, afinal de contas, é fundamental para a nossa própria sociedade. É essa amálgama que nós queremos. Nós não queremos, como diz o verso, nós não queremos só comida. A gente quer arte, diversão, balé. Está aberta a terceira Conferência Internacional Amazônia e Nova Economia. Tirem todo o proveito. Sejam felizes. Dividam conosco esse projeto, essa unidade, que é absolutamente fundamental. Obrigado. Obrigada, Raul.
Bom, gostaria agora de convidar, então, o René Muga, vice-presidente de Assuntos Institucionais e Comunicação da BHP da América Latina. I will speak in English. My Portuguese is even poorer than my English, so I will try in English. And thank you for this invitation. Thank you for IBRAM to organize this, and we feel very proud to be part of this event. As you know, for BHP, nature, environment, communities are fundamental. We have define our social value framework with these pillars as the main important pillars in what we conceive our activity should aim to. So we are really excited to participate, to hear this discussion, to exchange our views with you all during these 2 days of conference. And we also feel very proud that part of our communities will be also represented in these discussions. We have invited representatives for the Quechua indigenous community of Quipisca to be part of this event, and I think that will be also a very good experience for all of us to learn from different parts of the world how we can, as President of IBRAM just said, connect each other and create a better world for everyone. Thank you very much. Obrigada pelas palavras, thank you. Convido agora ao palco o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Henrique Carvalhal. Bem, mais uma vez, boa tarde a todas as pessoas. Mais uma vez, sejam bem-vindos à Bahia. Eu acho que, para nós, sediar a Expo IBRAM foi um marco importante no debate sobre mineração. Mas sediar a Conferência Internacional da Amazônia e Novas Economias, a poucos dias da COP, nos coloca numa maior responsabilidade. Nós temos, portanto, a clareza de que esse debate acerca da construção de uma economia que salve o planeta, que permita a perpetuação da humanidade nesse planeta, se faz através da substituição das fontes de energia que geram fósseis, carbono na atmosfera, para uma economia limpa. Não é um desafio tão simples. Nós sabemos que não é fácil. Nós não vamos abrir mão de um conjunto de elementos que são utilizados no dia a dia pelas famílias, pelas pessoas. Não é fácil abrir mão de um conjunto de riquezas que muitas vezes envolvem empregos, renda. Então, nós precisamos equilibrar essa situação, mas com a clareza de que a humanidade acelera esse debate, tem consciência da emergência que esse debate precisa ter a responsabilidade, porque, naturalmente, os países ricos, que destruíram a natureza dos seus países, que destruíram os recursos naturais em seus países, que construíram, na verdade, o caos que muitas vezes hoje nos colocam essa mesma responsabilidade. Mas nós não abrimos mão de encarar a nossa responsabilidade. Nós não abrimos mão de entender a nossa responsabilidade. Defendendo, em primeiro lugar, a soberania do nosso país. A clareza de que o Brasil tem a soberania sobre as suas riquezas naturais. Que o Brasil tem a clareza da importância que essas riquezas naturais têm para o seu desenvolvimento. Mas, acima de tudo, a clareza que a maior riqueza que esse país tem é o seu povo. Que coisa bonita foi ver a abertura desta conferência com elementos da cultura do povo negro, do povo indígena, dos povos originários que formaram, portanto, a etnia efetiva que constrói o povo brasileiro. Então, meu ministro Raul Jungmann, é com muita alegria que, em nome do governador Jerônimo Rodrigues, em nome de todo o seu secretariado, em nome do governo e do povo da Bahia, eu quero dar as boas-vindas aos congressistas e dizer que a responsabilidade que todos aqui têm para que a gente possa pautar o debate na COP, para que a gente possa aqui acumular debate, para que a COP possa apontar para uma economia de baixo carbono, compreendendo a mineração
como um elemento fundamental desse processo. Muito obrigado a todos. Obrigada, Henrique. Quero convidar agora ao palco o CEO da Norsk Hydro-Brasil, Anderson Baranov. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesta noite. Ô, Paulo, eu preparei 30 minutos, mas tem que reduzir pelo jeito, né? Bom, eu vou ser um pouquinho informal, Raul. Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes, todos vocês que estão aqui, em seu nome, Raul, porque você, para mim, é a maior autoridade em mineração do país hoje, independente de todos os cargos que você tem. Mas eu não vou criar um problema institucional aqui. A maior autoridade privada. Não vamos esquecer o nosso ministro Alexandre, senão a gente apanha aqui, né? E eu vejo cada vez esse público, a cada Exposibran que eu venho, e eu vejo cada vez mais diversidade, mais mulheres. E isso é de muito orgulho. Então, em nome da nossa eterna ministra Isabela Teixeira, minha amiga, eu vou saudar todas as mulheres, sintam-se cumprimentadas, um orgulho de ter vocês aqui e tendo ela como referência. E também, Raul, eu podia citar todos os cargos da ministra, mas eu ia perder todos os meus 25 minutos que faltam aqui, então acho que não vale a pena. Bom, eu não vou me estender, porque nós temos um público aqui muito seleto, ministro Joaquim Levy, a ministra Isabela, que eu já falei, a Clarissa Lins, entre outros aqui, eu não vou citar. Então é muito difícil, a gente tem que ser responsável para falar menos, né, Raul? E não se expor tecnicamente com esse tipo de pessoas e falar de clima, falar de infraestrutura, mas eu queria falar da postura que eu vejo na mineração. Eu acho que a mineração, ela entrou num lado de um posicionamento de estar sempre do lado da solução. Nós temos um país hoje polarizado, nós temos narrativas diferentes, mas sempre que a gente se posiciona do lado da construção e da solução, nós teremos uma sociedade melhor. É muito mais fácil destruir do que construir. E eu sei que cada um de vocês aqui, também fazendo parte da mineração, segue essa rota. E eu gostaria de parabenizar todos vocês por isso, porque vocês vão fazer uma sociedade melhor, uma mineração melhor. Se compararmos com 10 anos atrás e compararmos com agora, teve muita evolução. Vejo muito mais evolução. O minério está em tudo, como você colocou hoje várias vezes. Ouro, minério de ferro, alumínio, nunca vou esquecer de fazer meu marketing, mas aqui tem água mineral dentro de um mineral. Eu acho que isso é importante para entendimento das pessoas. E finalizo a minha fala parabenizando você por internacionalizar a nossa mineração através do nosso amigo Roe, do ICMM. Eu acho que isso é digno de palma. Boa noite a todos. Vamos aproveitar a Bahia. Obrigada, Anderson. Convido agora ao palco, também para breves palavras, o diretor de Clima, Natureza e Investimento Cultural da Vale, Hugo Barreto. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento, em primeiro lugar, todos aqueles que estão nessa labuta diária aqui da mineração, vários colegas da Vale, vários colegas de todas as empresas aqui presentes. Coloco vocês na categoria de autoridades máximas, porque esse encontro ele é produto do que é feito por cada um de vocês nesse cotidiano tão difícil e tão paradoxal que é a nossa atividade, tão dependente da natureza e que, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que impacta a natureza. E que, com essa humildade é que eu quero começar aqui essas palavras, pedindo data vênia. Eu tenho 2 minutos, mas vou pedir 1 minuto, porque eu quero falar dessa figura inspiradora, chamada Raul Jungmann. Uma figura, meu pai dizia que respeito não se exige, se conquista. E Raul conquista o nosso respeito a cada respiração, a cada minuto. O que ele fez hoje aqui foi uma fala de estadista. E ela é produto de algo que você carrega dentro de você.
Eu sou formado em filosofia e vim parar na mineração. Então, eu gosto de falar um pouco do sentido das palavras. Leonardo Boff já dizia que as palavras estão grávidas de sentido. E você representa como ninguém a palavra entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego ent, que é dentro, tus, que é Deus, e asm, no peito. Você carrega Deus dentro do peito, Raul. Você nos inspira. Você nos faz refletir sobre o nosso papel na sociedade, enquanto indivíduos, enquanto corporações, enquanto empresas privadas que trabalham a mineração e que colocam o minério e o mineral para a sociedade. Sem ele, como já foi dito aqui por todos, nada existe. Mas, ao mesmo tempo, isso nos faz pensar nos impactos da nossa atividade. E a Vale, falando de Amazônia, ela atua na Amazônia há 40 anos, num modelo que é resultado de um outro visionário brasileiro, Eliezer Batista, e que se articula com políticas públicas, porque a atividade privada ela é necessariamente linkada com políticas públicas e que faz com que, de lá, de uma província mineral que está situada junto a uma grande floresta nacional protegida, um mosaico de florestas e de unidades de conservação, o Brasil produza, e a Vale, nesse caso, esteja ali produzindo cerca de 60% do total da nossa produção e que representa aproximadamente 50% da exportação de minério brasileiro para o mundo, impactando menos de 3% desse mosaico. Então, esse aprendizado de estar ali, junto da natureza, nos faz olhar para as pessoas que ali estão, para a natureza, e a partir daí a gente amplia o nosso compromisso com essa agenda da sustentabilidade, da construção do futuro e a agenda climática que está aí posta às vésperas da COP, temos que falar dela, que é o maior desafio da nossa geração, como disse o nosso CEO aqui na abertura da conferência junto com o Raul. Nós estamos comprometidos, sim, em aprender, em melhorar, em estar cada vez mais junto das pessoas e cada vez mais engajados nos temas da nossa contemporaneidade, que são, sem dúvida alguma, o desafio climático, a preservação da floresta, da biodiversidade desse planeta e a nossa capacidade de sonhar, de imaginar, e que só a arte, como você bem disse, citando Ferreira Goulart, nosso grande poeta, a arte existe porque só a vida não basta. Muito obrigado.